Olá, boa noite a todas e a todos, queridos amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez no Instituto Espírita Recanto dos Pássaros para podermos trazer uma temática muito interessante que diz respeito a todos nós e é sempre com alegria que a gente retorna a essa casa, agradecendo ao convite da instituição, na pessoa do nosso querido Luiz Eduardo, né? Que nos dá sempre a oportunidade do serviço aqui na Seara do Cristo, né? E a gente vai começar fazendo uma leitura preparatória para que tudo transcorra da melhor maneira possível, né? Agradecendo a todos que aqui já estão. Boa noite, Ari. Boa noite, Deilma. Boa noite, Adriana. E aos que vão chegando, aos que vão assistir depois. Na verdade, é boa noite, bom dia, boa tarde, porque fica gravado aqui no YouTube e a gente sabe que a gente pode assistir a qualquer momento, né? Então, a gente vai começar com uma mensagem do Emmanuel, que está neste livrinho aqui, Palavras de Emmanuel. Palavras de Emmanuel. Né? E a mensagem, número 38, intitula-se Servir. Né? Servir. Boa noite, Célia. Boa noite, Tereza. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. O servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, pouco surgindo com o desejo de servir, em silêncio, convencido de que toda a glória pertence a Deus. Apresentam-se muitos operados ao Senhor do trabalho, diariamente. Mas os verdadeiros servidores são raros. Prestemos bem atenção a esse trechinho aqui, que tem tudo a ver com o que a gente vai discorrer hoje. Os discípulos de perto e de longe. Apresentam-se muitos operários ao Senhor do trabalho diariamente, mas os verdadeiros servidores são raros. A maioria dos tarefeiros que se candidatam à obra do mestre não seguem além do cultivo de certas flores, recuam à frente dos pântanos desprezados, temem os sítios desertos ou se espantam diante da magnitude do serviço, recolhendo-se a longas e ruinosas vacilações ou fugindo das regiões infecciosas. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Todos os homens menos rudes têm a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo. As formas podem variar, mas a essência, o apelo, é sempre a mesma. O convite ao ministério chega, às vezes, de maneira sutil, inesperadamente. A maioria, porém, resiste ao chamado generoso do Senhor. A abnegação, que é sacrifício pela felicidade alheia, sublima o espírito. Então, com essa mensagem para reflexão, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de aqui estarmos, tentando, cada um de nós, trilhar esse caminho de pequenos servidores da luz, sob o comando do Mestre Jesus e com a ajuda de todos os mensageiros celestes que fazem parte da tua grande seara. Pedimos o auxílio para que possamos passar as nossas reflexões, os nossos estudos da maneira mais clara possível. E, sobretudo, que cada um de nós aproveitemos, a começar de nós, que aqui estaremos proferindo a palavra. Que essa palavra penetre em nossas mentes e corações e que proporcione a nossa autotransformação, a nossa autoiluminação, a nossa renovação a cada momento, a cada dia que passa. Aproveitamos o ensejo para pedir que as mãos luminosas do nosso querido Mestre Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, de toda a plena de espíritos que fazem parte desta grande seara, derrame as pétalas de luz sobre todas as mentes e corações
dos habitantes aqui do planeta Terra, para que cada um de nós possamos despertar a nossa consciência, levantarmos e seguirmos, trilhando o caminho que nos conduz à nossa ascensão espiritual. O caminho que nos conduz à nossa elevação moral e que nos reconecta com a divina essência que nós somos. Somos seres especiais, somos seres que viemos da luz para aqui neste planeta expressarmos a nossa luz. Que assim seja. Pois é, gente. Após a nossa prece, a mensagem reflexiva, vamos ao discípulo de perto e de longe. Né? Discípulo de perto e de longe. Este texto está em uma das obras do nosso querido Humberto de Campos, né? No livro Pontos e Contos, e que nos convida a profundas reflexões. Né? Começa Humberto de Campos nos contando: Efraim, filho de Atade. Tão logo ele soube que Jesus se rodeava de pequeno colégio de aprendizes diretos para a enunciação das boas novas, veio apressado, em busca de informes precisos. Então, Jesus já tinha, né, constituído o seu colégio apostólico, né, já tinha convidado os 12 discípulos, e aí isso ecoava nas redondezas, isso ecoava nas cercanias, e Efraim foi um desses, né, que sabendo que havia um mestre trazendo esperanças, consolações, né, trazendo possibilidade de mudanças, que estava sendo seguido por muitos, ele se interessou e foi apressado se apresentar a Jesus. Foi ele quem foi se apresentar, viu, gente? Divulgava-se com respeito ao Messias toda sorte de comentários. O povo se mantinha oprimido. Respirava-se em toda parte o clima de dominação. Então, Jesus já estava sendo bastante comentado. Jesus vem numa época onde existia bem delimitado, bem separado, aqueles que dominavam e aqueles que eram submetidos às mais rudes provações. E o povo oprimido tinha aquela ânsia, sabia-se que o Messias estaria por vir, que haveria um Salvador, né? Então, Jesus, para muitos, já estava sendo reconhecido como esse Messias que viria salvar o povo da opressão. Então, os comentários murmuravam em todos os cantos, né? Na esperança de que o povo se libertasse desse clima que havia em toda parte, que era o clima de dominação. Jesus curava, Jesus consolava, Jesus abençoava. Chegaram até a transformar água em vinho, numa festa de casamento. Não seria ele o príncipe esperado, com suficiente poder para redimir o povo de Deus? Certamente, ao fim do ministério público, dividiria cargos, vantagens e despojos de sabido valor. Então, vejamos que na análise do Efraim, né, ele já cogitava, já estava imaginando que realmente Jesus seria esse homem superpoderoso, queria dominar também, pelo visto, na cabeça dele, na esfera política. Ele já estava cogitando, esse homem vai dominar,
e ele vai distribuir cargos. Repara que ele já estava também vislumbrando ter vantagens pessoais, né? Dividiria cargos, vantagens e despojos de sabido valor. Aconselhável, portanto, aí a gente vê aí a questão do oportunismo, que acontece muito na época de hoje, né? Sempre acontece desde aqueles tempos. Bom dia, bom dia. Boa noite, Maria Helena, né, que está aqui também. Boa noite, Carolina Camponé. Boa noite, Madalena, minha irmã, que está aqui. Maria Sacramento também. Boa noite. Leal, Educação, né? Todos que estão aqui chegando, se somando a esse instante conosco. Gratidão imensa. Então, aconselhável, portanto, disputar-lhe a presença. Ser-lhe-ia discípulo chegado ao coração. Então, ele já estava, assim, intencionando, né, de ser um dos queridinhos de Jesus, né, fazer parte, aparecer-lhe-ia discípulo chegado ao coração. Mas vocês já viram que ele queria ser um queridinho, mas um queridinho com segundas intenções, né? Ele tinha segundas intenções. Vamos lá. De cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre. Então, vocês viram que ele não estava ali buscando a ascensão espiritual, buscando a grandeza espiritual. Era a grandeza terrestre, né? Queria se aproximar, queria aproveitar a oportunidade, já que tudo indicava, pelos comentários, que Jesus seria esse homem que iria dominar tudo, que ia botar abaixo os poderosos, então ele queria estar na vez quando isso acontecesse, né? E aí, conta-nos Humberto de Campos, de cabeça inflamada, em sonhos de grandeza terrestre, procurou o Senhor, que o recebeu com a bondade de sempre, embora tisnada de indefinível melancolia. Jesus recebia a todos, com compaixão, com respeito, com amor, mas ele sabia auscultar a intimidade de cada um que chegava até ele. Jesus não se deixava iludir pelas aparências. A pessoa podia vir com o melhor discurso, com o melhor sorriso na face, aparentando a melhor gentileza, mas Jesus sabia o que se passava no íntimo. Por isso, né, que ele, em se apresentando a Jesus, o Efraim, Jesus o recebeu, o tratou com bondade, mas no fundo Jesus sabia o que aconteceria. O Cristo havia entrado vitorioso em Jerusalém, mas achava-se possuído de imanifesta angústia. Profunda tristeza transbordava-lhe do olhar, adivinhando a flagelação e a cruz que se avizinhava, estava próximo, né? Próximo do momento em que Jesus seria condenado, crucificado. Jesus sabia disso. Sereno e afável, pediu a Efraim que ele abrisse o seu coração. Então, ele deu a oportunidade do Efraim falar, né? Com toda a serenidade, com toda a gentileza, com todo o respeito. E aí o Efraim, né, começa a se colocar. Senhor, disse o rapaz, ardente de idealismo, aceita-me por discípulo. Quero seguir-te igualmente, mas desejo um lugar mais próximo do teu peito compassivo. Então, ele já estava ali querendo, quem sabe, ocupar o lugar de João, né? João que era conhecido por ter colocado a cabeça no peito de Jesus, né? João era o mais novo. Então, quando Madalena, que é quem primeiro vê Jesus após a crucificação, uma das falas de Pedro é: como que ele apareceu para você? Pedro duvidando,
que Jesus tinha aparecido para Madalena. Como é que ele não apareceu para a mãe dele? Como é que ele não apareceu para João, a quem ele tanto amava? Então, havia inclusive essas comparações. E o Efraim, ele estava ali, né? Desejo um lugar mais próximo de teu peito compassivo. Então, já estava querendo marcar esse lugar. Venho disputar-te o afeto, a companhia permanente. Pretendo pertencer-te de alma e coração. Jesus sorriu e falou calmo. Tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, a posição do discípulo de perto? Olha, gente, que pergunta. Essa pergunta de Jesus para Efraim, essa pergunta é para todos nós. Se a gente hoje for fazer uma pesquisa, uma enquete, e procurar saber quem diz ser cristão, quem diz que crê em Jesus, a gente vai encontrar um monte de gente. Mas quando a gente for avaliar de acordo com o que vocês vão ver, o que vai diferenciar pelas colocações de Jesus, o que é o discípulo de perto e o que é o discípulo de longe, a gente vai ver que a grande maioria de nós se enquadra no discípulo de longe. E que poucos, como disse Jesus já naquela época, tenho muitos seguidores de longe. Aspirarás, porventura, à posição do discípulo de perto? Jesus já estava sinalizando aí que o discípulo de perto eram bem poucos, diante dos inúmeros discípulos de longe que ele tinha. Vamos seguindo. Sim, mestre. Olha a resposta dele, bem entusiasmado, né? Sim, mestre, exclamou o candidato, embriagado de esperança no poder humano. Poder humano, vocês estão vendo, né? Como o Humberto sinaliza. Não era no poder divino, era no poder humano. Que fazer, mestre, então, para o conquistar semelhante glória? O divino amigo, Jesus, que lhe sondava os recônditos escaninhos da consciência, esclareceu pausadamente, abordando a verdade e esquecendo-a periodicamente, mas o discípulo de perto empenhará a própria vida na execução da divina vontade, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Então, Jesus já estava aí sinalizando que ao discípulo de perto não se permitia a indecisão, a dúvida. Olha bem, permanecendo dia e noite no monte da decisão. Dia e noite. Quantas e quantas vezes nós titubeamos na nossa jornada evolutiva? Quantas e quantas vezes mergulhamos na indecisão, na dúvida, na negligência, no medo, no abandono, né? Será que nós, aqui presentes, estamos sempre nesse monte da decisão? Será? Eis a questão. E Jesus continua dizendo para Efraim: o seguidor de longe provavelmente entreter-se-á com muitos obstáculos a lhe roubarem a atenção. Mas o companheiro de perto, o discípulo de perto,
viverá em suprema vigilância. Ou seja, quando nos comportamos como discípulos de perto de Jesus, estamos sempre exercitando a vigilância para nós não deixarmos que os obstáculos externos e internos, que existem os obstáculos de fora, que se casam com os nossos obstáculos internos, com as nossas sombras, com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições. E aí fazem parceria, os de fora com os de dentro, nos afastando da condição de servidores de perto. E muitas vezes, aí a gente se comportando como discípulos de longe, servidores de longe, ficamos na ociosidade, na negligência, no medo. Estamos sempre postergando as atitudes que implicariam na nossa melhoria e que facilitariam a melhoria do outro. Ou seja, ficamos de longe. E Jesus continua dizendo: o de longe sente-se com liberdade para buscar honrarias e prazeres, misturando-os com as suas vagas esperanças no reino de Deus. Como a gente viu na mensagem anterior aqui, de Emmanuel, né? Muitas vezes buscamos até mesmo no serviço da luz que a gente se propõe, a gente quer ser ovacionado, a gente quer ser admirado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aplaudido, né? Muitas vezes, no trabalho da luz, se a gente encontra obstáculos, dificuldades, a gente logo recua, né? Ah, não é porque eu estou servindo a Jesus que eu tenho que aguentar isso. É comum a gente ouvir isso. E a gente desiste da tarefa. Ah, eu estou naquela instituição, mas o presidente é assim, ou não sei quem é assim, acontece aquilo, e a gente esquece que a mensagem de Deus, a verdade divina, é uma só. Como os homens expressam essa verdade, aí é outra história. Jesus, diante das dificuldades que ele enfrentou, ele não chegou e disse: ah, meu pai, assim não dá, né? Podia ter me colocado pessoas que me ajudassem melhor, pessoas perfeitas. Assim não dá, ter que lidar com um traidor. Sabe? Não. Jesus ali, enfrentando todas as adversidades. Ele ser mais perfeito que por aqui passou. Poderia ter exigido condições as mais perfeitas possíveis. Mas ele veio para nos ensinar. Ele veio para nos ensinar, sobretudo, através do exemplo. E cada ensinamento ele fez questão de exemplificar. Para dizer, olha, isso é possível. Vocês podem fazer isso. Jesus continua dizendo aqui para Efraim: mas o de perto sofrerá as angústias do serviço sacrificial incessante. Então, o discípulo de perto, seguindo o modelo do próprio Jesus, estaria disposto a enfrentar as adversidades, a vencer barreiras, remover obstáculos, mas continuaria firme no monte da decisão e do trabalho a serviço da luz, mesmo enfrentando as angústias do serviço sacrificial incessante, como diz aqui Jesus. Jesus continua falando, e Efraim ali ouvindo atentamente. O de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir. O de perto armar-se-á, através dos anos, de inalterável paciência para compreender e para ajudar. Então,
o que a gente já vê aí, né? Quantas e quantas vezes a gente se pega em situações que, ao invés da gente agir com prudência, com sabedoria, utilizando os princípios do Evangelho, a gente se deixa agir ao calor das emoções. A gente deixa que as reações emocionais nos dominem, ditem as nossas ações. E muitas vezes a gente até sente orgulho de dizer: ah, não, comigo escreveu, não leu, o pau comeu. Ah, se for preciso, e quiser que pise nos meus calos, eu rodo a baiana sim. Nessa hora, a gente se distancia, se coloca na posição do discípulo de longe e deixa de ser o discípulo de perto. Porque o discípulo de perto é aquele que nos vai lembrar uma outra passagem de Jesus, quando ele, Pedro e a comitiva estavam caminhando de cidade em cidade, ali cumprindo a sua missão. Em um determinado momento, o Pedro chega para Jesus e pergunta: Mestre, eu preciso conhecer meus inimigos. Eu quero que você me ajude a eu identificar os meus inimigos para que eu saiba me defender. Jesus olha para Pedro, sereno, silencioso. No início não responde, para ele refletir. E Pedro fica ansioso e pergunta novamente. Aí Jesus chega e diz: Pedro, a experiência nos revela muitas coisas. Pedro não fica muito satisfeito e ele segue andando. Mais adiante, depois de alguns minutos, aí Pedro observa que tem uma pessoa escondida atrás da árvore. Se deixa ser tomado pelo medo e reage a partir desse medo, afasta Jesus para protegê-lo, porque naquele momento ele imagina que aquela pessoa escondida atrás da árvore era um malfeitor que estava esperando eles passarem para atacá-los. E aí Pedro parte para cima para agredir o possível malfeitor. Quando ele chega perto, o malfeitor era o seu irmão, que estava ali atrás, aguardando a comitiva passar para se juntar à equipe de trabalho. Nesse instante, Jesus chega para Pedro e fala sobre os perigos do medo. Naquele momento, ele foi tomado pelo medo, teve a reação do medo. E o medo que gerou uma agressividade, uma reação agressiva. E que o medo é um dos nossos piores inimigos. Então, essa é apenas uma das situações. O medo faz, às vezes, a gente se encolerizar, o medo faz a gente ferir, né? Outras coisas acontecem no caminho, né? Mas a gente pega esse exemplo do medo. Mas adiante, inclusive, tem uma situação, eles continuam andando, e aí eles encontram um levita. E o levita, propositadamente, começa a ler as escrituras num tom bem alto e com sarcasmo, com ironia, desfazendo deles. O levita sabia quem era Jesus. E Pedro se encoleriza e reage, começa a dizer um monte de blasfêmias para o levita. Depois que ele desabafa, que ele esbraveja, Jesus só observando. Depois que ele termina, aí Jesus vai falar para Pedro dos males da cólera. Se a gente quer servir
A gente tem que se abster da cólera. A gente tem que agir com prudência e não reagir. Então, aqui, Jesus chega para Efraim e diz: o discípulo de longe dispõe de recursos para encolerizar-se e ferir, né? Vocês lembram que no outro momento, Pedro vai lá e corta a orelha, né, do soldado, né? Esse fato é bem conhecido. Então, Pedro se inflamava ainda. Naquele momento, ele se comportava como discípulo de longe. Jesus diz: o de perto armar-se-á através dos anos, leva anos para a gente ir exercitando, de inalterável paciência para compreender e ajudar. Falar nisso, a gente vai lembrar que passados os anos, depois que Pedro foi crucificado, né? A gente sabe que depois de Jesus, passados alguns anos, os primeiros cristãos foram torturados, foram perseguidos, assassinados das formas mais cruéis possíveis. E o Pedro, ele disse que não se sentia digno de ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E aqueles os executores, né, dessas crueldades, eles faziam, né, com prazer, né? Mais adiante, quando Pedro já está lá nas regiões celestes com Jesus, descansando e tal, e que é numa noite de Natal, que Jesus, inclusive, deixa Pedro lá descansando, e ele mexe, para onde vais? E aí Jesus diz: Pedro, você pode ficar aí descansando o tempo que for preciso, o que você quiser, mas eu vou cuidar dos sofredores da terra. E aí ele, mestre, eu vou, né? Então, no instante, ele se levanta e ele vem com Jesus. E é interessante que ele vai encontrar nessa experiência, nessa viagem que ele faz, na noite de Natal, ele já em espírito, né? Ele vai encontrar aquele carrasco que o crucificou, o Pedro, né? Com sarcasmo e tal, orando, pedindo a ele, ao Pedro, auxílio para um familiar doente, se não me engano, não estou bem lembrada agora, acho que era sua filha, ou era um filho, né? E Pedro, revestido de amorosidade e de perdão, atende à rogativa daquele ex-carrasco. Então, o de perto, aí, claro, Pedro já estava na condição do discípulo de perto. Você vê como a gente oscila, transita até chegar a essa condição, né? O de perto armar-se-á através dos anos de inalterável paciência para compreender e ajudar. Lá, quando ele cortou a orelha do soldado, lá, quando ele se inflamou de cólera contra o levita, lá, quando ele partiu para agredir o suposto malfeitor que estava atrás da árvore, ali era o de longe. O de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. Olha como Jesus dava importância crucial, sempre deu a oração. Pedi, obtereis, buscai e achareis, batei a porta e abre-se-vos-á. Quando fores ao altar, reconcilia-te com o teu adversário, antes de fazeres a tua oferenda, né? Então, o de longe alegará dificuldades para concentrar-se na oração, experimentando sono e fadiga. O de perto, contudo, inquietar-se-á pela solução dos trabalhos e caminhará sem cansaço em constante vigilância. Em outro momento, Jesus vai dizer:
Está lá em Marcos. Olhai, orai e vigiai para não cair em tentação. A importância da oração que nos mantém a comunicação direta com Deus. A importância da vigilância, que faz com que nós estejamos atentos no caminho para não tropeçarmos diante da nossa negligência, diante dos obstáculos encontrados, diante das nossas arestas a reparar. Então, Jesus continua dizendo: o de longe respirará em estradas floridas, demorando-se na jornada quanto deseja. O de perto, porém, muita vez, seguirá comigo pelo atalho espinhoso. Quantas e quantas vezes, em vários momentos da nossa existência, das nossas várias caminhadas, pelas nossas reencarnações, a gente quer comodidades, a gente quer só desfrutar de prazeres, a gente quer ficar isento de problemas. Se puder, beber, dormir, se divertir e não trabalhar. Muita gente ainda sonha com isso. Tem gente que sonha se aposentar o mais rápido possível para ficar sem fazer nada, só desfrutando da ociosidade. E aí, a própria existência vai nos ensinando, quando a gente vê a própria ciência mostrando, as várias ciências, né, no campo da psicologia, no campo da geriatria, da medicina em geral, né, que justamente muitos, quando se aposentam e não buscam a utilidade, acabam adoecendo. Muitas vezes partindo inesperadamente, né? Ou se deprimem, entram num vazio, né? Se sentindo inútil. Até porque os prazeres materiais, eles anestesiam temporariamente a nossa consciência. Quando passa o efeito imediato, vem o vazio existencial. Aí a pessoa fica buscando novas formas de prazeres. E muitos entram na questão do consumo, no vício do consumo, muitos entram no vício da drogadição, muitos entram no vício da sexualidade desregrada, muitos partem para o campo da violência, para tentar preencher o vazio existencial. Que somos espíritos eternos. Quem envelhece é o nosso corpo, mas o espírito não. O espírito continua ativo. E a meta de cada um de nós é a evolução moral e intelectual sempre. Há sempre algo mais a se fazer. Há sempre algo mais a se conquistar no serviço do bem, né? Então, quando a gente entra nesse caminho, é um caminho sem volta. Você não quer mais olhar para trás. Mas o discípulo de longe, ele fica parado, muitas vezes, à beira do caminho. Mas quando a gente bebe na fonte da água viva, aquela que Jesus disse para a mulher samaritana, se beber da água que eu tenho para lhe dar, se tu soubesses a água que eu tenho, era tu quem me pedirias. A água que eu tenho para lhe dar, você não terá mais sede. E é esse algo
que preenche os anseios da alma, que faz com que o discípulo de perto siga com Jesus, mesmo diante de atalhos espinhosos. Ele vai ter a motivação. Ele vai se manter, como Jesus lembra lá no início, no monte da decisão. Eu quero seguir contigo, mestre. O de longe, diz Jesus, não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. E aí, a gente vai lembrar quantas vezes a gente vai encontrar nas diversas instituições religiosas, incluindo as espíritas, aqueles servidores que chegam entusiasmados. Aqui é o meu lugar. Aqui eu encontrei ajuda, aqui eu encontrei compreensão, aqui eu encontrei entendimento, aqui eu encontrei paz, eu quero ajudar, eu quero servir. E aí a pessoa começa toda entusiasmada. Mais adiante começam a surgir os obstáculos comuns, onde existem agrupamentos humanos. Já começa a observar as limitações de cada um. E aí começa, principalmente, se ela está no serviço e que ela ache que ela não está sendo valorizada o suficiente, ela começa a se afastar. Ela não está se sentindo com as honrarias humanas. Ela esquece que o nosso administrador maior é Jesus. Esse sim. É a esse que eu tenho que, na minha comunicação direta, através da oração e da meditação, fazer uma autoanálise. Jesus, o que eu estou fazendo? Está coerente com os princípios que vós passaste para nós? Está coerente com as leis divinas, com as leis do universo, com as leis da natureza? Não é assim que a gente faz na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a gente vai buscar a aprovação dos homens. A gente vai buscar a honraria dos homens. A gente vai querer ser destacado, vai querer ser notado, querer ser visto, colocando abaixo a humildade, colocando abaixo o anonimato. E aí vai fazer como aquele servidor que era um grande trabalhador no movimento espírita, participava das atividades institucionais, participava dos serviços de caridade e tal. Excelente palestrante, desencarna. E desencarna precisando de socorro espiritual. E é socorrido por uma pessoa que ele se lembrou que de todas as palestras que ele dava, ela estava lá no cantinho. Uma senhorinha idosa, socialmente humilde, vestida de forma bem simples, que chegava em todas as doutrinárias, todas as palestras que ele estava, e ela estava ali, fiel, no cantinho assistindo. Desencarnou primeiro do que ele. Quando ele desencarna, é ela quem vem socorrê-lo, toda iluminada. E aí ele, irmã, não estou entendendo. Eu cheguei aqui nessa condição, precisando de socorro.
E a senhora que vem me socorrer, o que a senhora fez para estar aqui, nessa condição superior espiritualmente a mim? Aí ela, humildemente, ela diz: eu apenas fiz o que o senhor mandava nas suas palestras. Então, para a gente ver que não é o fato de a gente ser reconhecido, ser ovacionado. Muitas vezes a gente se deixa iludir, as pessoas chegam e dizem: oh, você é um espírito iluminado. E a vaidade fica ali à espreita, o orgulho fica ali à espreita, né? Com certeza ninguém nunca disse para aquela senhorinha que ficava lá no canto, por vezes mal vestida, pegava um ônibus de um bairro bem distante da periferia para ir assistir a doutrinárias, ninguém dava valor. Talvez não desse nem boa noite para ela, ou boa tarde, seja lá o que for. Talvez ninguém nunca parasse para conversar com ela. Era um espírito ali, quietinho, que na sua humildade, na obscuridade, estava ali, aproveitando os ensinamentos que eram passados. E quando desencarna, chega numa condição iluminada. E muitos de nós, que somos ovacionados, que somos reconhecidos, aplaudidos, iludidos, chegamos ensombreados. Por isso, Jesus vai alertar. O de longe não cooperará sem honras. E a gente vai lembrar daqueles que abandonam o trabalho porque não se sentem notados. Ele quer chegar num lugar e que as pessoas notem. Ó, ele é o tal. Ele faz acontecer. Se ninguém está vendo o que ele faz, mesmo que tenha utilidade aos olhos divinos, para ele não tem serventia. E ele abandona o serviço. O de longe dá-se-á pressa em possuir. O de perto, no entanto, encontrará o prazer de dar sem recompensas. O de longe é aquele que vai querer ter, que vai querer ostentar socialmente. O de perto, não. O de perto tirará do que não tem, muitas vezes do que lhe falta, para servir. E aí a gente vai lembrar, uma das lições do livro Jesus no Lar, a caridade desconhecida. O livro está aqui, é muito interessante, porque tinha um senhor paupérrimo, mas que estava sempre pronto a dar uma palavra de consolo, a ajudar as pessoas que estavam ali aflitas, desconhecidas, né? Mas ele se angustiava, porque ele era tão pobre, gente. Era tão pobre que ele nunca tinha conseguido. O sonho dele era dar um prato de sopa para alguém. E nunca conseguiu. Um dia ele desencarna. E quando ele desencarna, ele estranha, ele fica surpreso porque ele é recebido pelos seres iluminados e que aureolam ele. E ele fica assim, mas como? Eu estou merecendo essa luz, eu não fiz nada, eu nunca pude dar uma palavra, ou dar um prato de sopa para alguém. E aos discípulos, os trabalhadores, os devotados servidores da luz chegam para ele e dizem: você fez a verdadeira caridade. Você dava uma palavra de conforto, você dava a sua atenção, você batalhou pela sua melhoria, né? Esse,
o verdadeiro discípulo de perto. Mas muitas vezes nós nos comportamos como os discípulos de longe. Queremos apenas ter e achamos que para fazer algo de bom para o ser humano é preciso que a gente tenha. Só que a gente sempre tem as dádivas divinas, os dons divinos. As pessoas pensam que tem que ter o material, né, para servir. Esse Senhor, ele não tinha. Como eu disse a vocês, ele não pôde nunca dar nem um prato de sopa, porque muitas vezes ele não tinha nem o que dar para os seus filhos. Mas ele tinha a caridade da palavra, a caridade da atenção, ele tinha a humildade, ele tinha a presença de espírito. Então, vocês veem como Jesus vai colocando, né? O de longe somente encontra alegria na prosperidade material. O de perto descobre a divina lição do sofrimento. O de longe, né, padecerá muitos melindres. O de perto encher-se-á de fortaleza para perdoar sempre e recomeçar o esforço do bem, quantas vezes se fizerem necessárias. O de longe não cooperará sem honras. O de perto servirá com humildade, obscuro e feliz. O de longe adiará os seus testemunhos de fé e amor perante o Pai. O de perto, entretanto, estará pronto a aceitar o martírio em obediência aos celestes desígnios a qualquer momento. Após longa pausa, Jesus fixou em Efraim os olhos doces e indagou: aceitarás, Efraim, mesmo assim, ser meu discípulo de perto? O candidato, algo confundido, refletiu e exclamou: Senhor, os teus ensinos me deslumbram. Vou à casa de Deus agradecer ao Santo dos Santos e volto, dentro de 1 hora, a fim de abraçar o sublime apostolado, sob juramento. Jesus aceitou-lhe o amplexo, efusivo e ruidoso. Despediu-se dele, sorrindo, mas Efraim, filho de Atade, nunca mais voltou. Então, gente, vejam que lição lindíssima, né? Essa lição convida todos nós a refletir. Como nós estamos agindo na maioria do nosso tempo? Porque discípulo de perto, sempre impossível, né, gente? Há sempre os momentos de vacilação. Mas que pelo menos analisemos se a gente está agindo mais como discípulo de perto ou como discípulo de longe. Que a gente possa avaliar esses parâmetros colocados por Jesus e a gente vai fazendo a listinha. E eu, como é que eu estou? Quando eu me deparo com a imperfeição do meu companheiro de trabalho, o que é que eu faço? Eu fujo, eu entro na crítica, eu abandono o serviço, porque eu quero trabalhar com pessoas perfeitas. Quando eu percebo que eu não estou reconhecido, que não estão valorizando aquilo que eu faço, eu fujo do trabalho porque eu quero honrarias e glórias. Quando eu encontro dificuldades, doenças, privações materiais e tal,
eu também fujo, porque eu tenho que cuidar das minhas necessidades materiais e o serviço no Cristo fica para depois. Quando eu me deparo com as facilidades materiais, eu anestesio a minha consciência, aí vou viver os prazeres da matéria, né? Não, eu tenho que curtir, depois, quando eu me aposentar, quando isso e aquilo, quem sabe, né? Então, que cada parâmetro desse, a gente avalie, a gente analise, até para a gente ver o que a gente quer. Jesus nos deu essas possibilidades. Discípulo de perto ou discípulo de longe. Como ele disse, seguidores, eu tenho muitos, mas de longe. De perto mesmo, vamos ver se você se encaixa na condição de discípulo de perto. O tempo urge. Nosso planeta está caminhando para a condição de mundo de regeneração. Para alcançar essa condição, é preciso que nós nos regeneremos. E para que a gente se regenere, é preciso que a gente assuma a condição de discípulos de perto. Não podemos ficar na condição de discípulo de longe. Que a gente escolha, e a gente escolhendo ser discípulo de perto, os recursos surgirão. Os nossos orientadores espirituais, os nossos assistentes, estarão ali de prontidão para que toda vez que a gente tropece, que a gente caia, que a gente durma, eles cheguem e nos deem uma chacoalhada. Levanta-te, acorda, segue, vem trabalhar na seara do Cristo, vai estar sempre nos alertando. Mas é preciso que a gente escolha e a gente utilize a grande potência da nossa alma, que é a vontade, no sentido da gente mobilizar os recursos nessa direção. Mas se a gente adormece, né? Se a gente se acomoda, se a gente se deixa levar pela ociosidade, aí a gente passa muito tempo na condição de discípulo de longe. Gratidão a todos, gratidão aqui, a Cristina, todos que foram chegando depois, né? Aqui também. O querido Arnaldo está aqui conosco, né? Ana Carla, Débora, Maria Sacramento, né? Ana Cristina, todos vocês que compartilharam conosco dessas reflexões, né? E a gente vai agradecer. Eu quero agradecer com uma oração que está aqui no livro No Mundo Maior. No final desse livro, que é muito interessante, um livro muito bom, trata inclusive dos transtornos da alma, dos transtornos mentais, e que é finalizado, né, com a oração da nossa querida Cipriana, quando ela diz assim: Senhor Jesus, permanente inspiração de nossos caminhos, abre-nos por misericórdia, como sempre, as portas excelsas de tua providência incomensurável. Doador da vida, acorda-nos a consciência, para semearmos ressurreição nos vales sombrios da morte. Distribuidor do sumo bem, ajuda-nos a combater o mal com as armas do Espírito. Príncipe da paz, não nos deixe indiferentes à discórdia que vergasta o coração de nossos companheiros sofredores. Mestre da sabedoria, afugenta para longe de nós a sensação de cansaço à frente dos serviços
que devemos prestar aos nossos irmãos ignorantes. Emissário do amor divino, não nos concedas paz, enquanto não vencermos os monstros da guerra e do ódio, cooperando contigo em tua augusta obra terrestre. Pastor da luz imortal, fortalece-nos para que nunca nos intimidemos perante as angústias e desespero das trevas. Distribuidor da riqueza infinita, supre-nos as mãos com teus recursos ilimitados, para que sejamos úteis a todos os seres do caminho, que ainda se sentem minguados dos teus dons imperecíveis. Embaixador angélico, não nos abandones ao desejo de repousar indebitamente e converte-nos em teus servidores humildes, onde nós estivermos. Mensageiro da boa nova, não permitas que nossos ouvidos adormeçam ao coro dos soluços, dos que clamam por socorro no círculo do sofrimento. Companheiro da eternidade, abençoa-nos as responsabilidades e deveres. Não nos relegues à imperfeição de que ainda somos portadores. Dá-nos, amado Jesus, o favor de servir-te e que o Supremo Senhor do Universo te glorifique para sempre. Assim seja. Que possamos, inspirados nessa fala da irmã Cipriana, pedir ao Mestre Jesus para que os teus trabalhadores nos auxiliem, para que permaneçamos no monte da decisão de sermos espíritos de perto na maior parte do nosso tempo, nas nossas encarnações. Gratidão a todos e boa noite.